Vamos lá, pessoal? Essa é a parte 2 do vídeo, a Era Vargas. E eu disse no vídeo 1 que Vargas ele tinha uma postura nacionalista, centralizadora. E eu citei uma palavrinha errada que eu vou corrigir aqui. No vídeo 1 eu citei que ele tinha uma postura progressiva, não é progressiva, tá? Como foi dito no vídeo 1, é progressista. Então, continuando aí, o governo provisório de Vargas, 1930-34, não tinha Constituição e ele governava através de decretos. Então, nessa primeira parte, nessa primeira fase do governo Vargas, foram criadas as primeiras leis trabalhistas. A maioria delas ainda existe até hoje, tá? Jornada de 8 horas de trabalho, férias, tá? Foi criado nessa época também o Ministério do Trabalho e aquele documento que a classe trabalhadora utiliza até hoje, tá? Que é a carteira profissional. Então, o que aconteceu nesse período aí? Depois da Revolução de 32, tá? Ele ficou de orelha em pé, ficou preocupado que aquilo ia se espalhar para o resto do Brasil. E aí ele convocou eleições, né, para criar uma nova Constituição para o país. Eleições para deputados e senadores que criariam uma nova Constituição para o país, que vai ser a Constituição de 34. Em 1934, essa Constituição está pronta, tá? Ela foi promulgada. E o que tem de interessante nessa Constituição? Ela dá poderes maiores ao executivo, ela assegurou agora na Constituição os direitos trabalhistas, o voto secreto, justiça eleitoral, o voto feminino, tá? Então esses são os principais pontos da Constituição de 34. E ela tinha algo também um pouco mais especial. Ela dizia que naquele momento o Brasil seria governado pelo Getúlio Vargas, que foi eleito pelos deputados e senadores de forma indireta. Então dizia que Vargas governaria a partir de 34 até 38, onde teria agora a redemocratização do Brasil. Mas não foi isso que aconteceu, que em 1937 ele dá um novo golpe ali e aí ele coloca o Estado Novo. Nessa segunda fase do governo constitucional, ocorreu uma radicalização na política nacional, tá? Uma coisa bem bipolar mesmo, bem parecida com o que está acontecendo hoje. Dois grupos, né, de viés ideológico bem diferente se confrontavam, né? E nós tínhamos de um lado a Aliança Nacional Libertadora, que tinha um viés do comunismo, e a Ação Integralista Brasileira, que era bem claro o fascismo ali. Tá? Deram um trabalho pra caramba nesse período aí, muitos confrontos. No final de 1935, os comunistas, alinhados aí à ANL e ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, organizaram uma revolta contra o governo de Vargas, que ficou conhecido como a Intentona Comunista, que foi, na verdade, um fracasso, né? E a consequência disso foi o aumento da concentração de poder nas mãos de Getúlio Vargas e, logicamente, uma repressão violenta a qualquer ideia de esquerda. Com isso daí ele criou a Lei de Segurança Nacional, que dava ao governo poderes de combater qualquer crime contra a ordem social, tá? E ele decretou aí então o estado de sítio. 1937, novo golpe de Getúlio Vargas. Aí Getúlio Vargas anunciou o Estado Novo, fechou o Congresso Nacional sob o pretexto de que existia um plano comunista chamado Plano Cohen, onde os comunistas iriam tomar o poder. Ninguém sabe direito isso aí. O que dá para a gente concluir logo no começo aí da instauração do Estado Novo? Censura aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu inimigos políticos. E aí, para não ficar sem embasamento, foi criada uma Constituição, a de 1937, que dava plenos poderes ao Executivo. Essa Constituição de 37 foi apelidada de Apolaca, porque ela tinha realmente uma tendência fascista. Tá? Durante esse período do Estado Novo, foram criados dois órgãos, né, importantíssimos para a manutenção do Estado Novo, da ditadura: o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, e o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão responsável em censurar, fiscalizar as atividades
políticas sociais, culturais do Brasil. O DIP também era responsável em trabalhar a imagem de Getúlio Vargas, tá? A imagem dele de pai dos pobres, defensor da classe trabalhadora e tudo mais, tá? Durante esse período do Estado Novo, o interessante foi criado um programa radiofônico, né? Chamado A Hora do Brasil. Esse programa hoje ele tem um outro nome e se chama A Voz do Brasil. E esse programa, naquela época, o rádio era um meio de comunicação usado, um meio de comunicação de massa, né, usado por grande parte da população. Então muitos estão adquirindo rádio, comprando rádio, né? E aí, de segunda a sexta, às 19 horas, toda a programação parava e em cadeia nacional nós tínhamos um programa que era veiculado aí pelo DIP, onde o presidente da República viria a falar da sua rotina de trabalho aí. Eu acho que vocês já ouviram essa vinheta aqui. Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Então, essa vinheta, com certeza, esse programa existe até hoje, tá? De segunda a sexta, e ele foi criado lá na época do Vargas, tá? No período do Estado Novo, o que dá pra gente perceber aí também? A continuação da política nacionalista e industrial de Vargas, tá? Mais uma vez, eu retomo aqui, durante o período Vargas, logo no começo, foram criadas as primeiras leis trabalhistas que beneficiaram a classe trabalhadora urbana, porque a classe trabalhadora rural não se beneficiou disso, tá? Até hoje eles estão um pouquinho defasados com relação a isso, tá? Durante esse período do Estado Novo foi criado o SENAI, o Serviço Nacional de Indústria, que visava preparar mão de obra para o mercado de trabalho na indústria, certo? Durante o Estado Novo aí, a gente vai observar, agora tem que falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e foi até 1945. Em 1939, 1940, o Getulhão dava uma de tonto, não se posicionava. Por que não se posicionava? Porque ele mantinha relações diplomáticas com a Alemanha de Hitler, tá bom? E ele mantinha relações diplomáticas e até intenções econômicas, tá? Aí ele foi, né, pressionado pelo governo norte-americano, aí, de que lado que você tá? Aí ele teve que se posicionar, tá certo? Mas ele foi extremamente hábil aí, tá? Ele vai conversar na época com o presidente Roosevelt, né, que era o presidente norte-americano, e vai conseguir um dinheiro, alguns milhões, para a construção de indústria de base no país, tá? Então, nesse período, ele conseguiu dinheiro para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, e em 1942 foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, em 1943, e em 1945 a Hidrelétrica do Vale do São Francisco. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi uma contradição do governo Vargas. Por que foi uma contradição? Porque o Brasil dependia economicamente dos Estados Unidos, mas possuía uma política semelhante à Alemanha, né? E aí, em 1942, o Brasil declara guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália, Japão. Bem, o que aconteceu aí? Porque, segundo consta, os alemães, submarinos alemães, afundaram navios brasileiros. Aí fez com que ele declarasse guerra aí, tá bom? E nesse momento da Segunda Guerra Mundial, ali no Rio Grande do Norte, foi montada uma base militar norte-americana para proteção do Atlântico ali. Bom, a declaração de guerra contra os países do eixo fez com que o Brasil mobilizasse, criasse a Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas. Então aqueles jovens foram convocados para lutar na Segunda Guerra contra o poderoso exército de Mussolini. Pegaram, deram um treinamento mais ou menos e jogaram os caras lá na região de Monte Castelo, na Itália, para lutar. Chegando lá, os pracinhas se juntaram ao 5º Exército Americano e, por incrível que pareça, mandaram muito bem ali. Bom, fechando o assunto, a derrota das nações nazifascistas fez com que surgisse brecha para um crescimento da oposição ao governo Vargas. Dessa forma, a batalha pela democratização do Brasil começa a ocorrer. Aí ele vai começar a
fazer o quê? Absolver presos políticos e já anunciar eleições gerais, que foram vencidas pelo Eurico Gaspar Dutra. Aí em 1945 havia uma pressão externa e interna em cima de Getúlio. Externa, mas eu assim, ó, obrigado, Getúlio, por ajudar aí na Segunda Guerra Mundial, derrotar o nazifascismo, mas tem um detalhe, você tem uma postura fascista. Aí, para ele não desgastar a sua imagem, o que ele fez? Ele anunciou a democracia para o Brasil, eleições para presidente. O que vai acontecer então? Só que ele anunciou e já deu uma dica para o povo, que ele é um cara bastante popular. Olha, por favor, votem no Eurico Gaspar Dutra, esse cara é bom, tá? E deu o que deu, tá? Ele se retirou do governo, eleições, Eurico Gaspar Dutra venceu as eleições, tá bom? A era Vargas chegava ao fim, mas Getúlio Vargas ainda retornaria à presidência pelo voto popular em 1951.